todos, estou de volta. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas, pois fiquei o final de semana passado sem postar vídeos. Infelizmente, fiquei resfriado e estava com muita dor de garganta, achei melhor não gravar. Inclusive, esse final de semana, por pouco, quase fica sem vídeo. Meu trabalho está exigindo muito de mim e estou ficando bem cansado nos finais de semana. E agora que minha faculdade voltou, tá bem mais cansativo. Então vamos lá. Estou gravando e postando vídeo aqui já essa sexta-feira. Agora são 8 da manhã e eu acabei de voltar de uma prova que eu fiz na faculdade. Farei esse pequeno esforço de gravar 2 vídeos essa noite e vou postar logo amanhã para vocês, tendo em vista o final de semana passado ter ficado sem vídeos. Uma virtude? O que é uma virtude, senão um aspecto de sacrifício de nós próprios? Meus parabéns por você estar gastando o seu tempo buscando se tornar alguém melhor. Hoje falaremos de alienação. Você, com certeza, já deve ter escutado algo a respeito de alienação, que a mídia lhe impõe coisas, formas de pensamentos e coisas do gênero. Hoje, vamos testar o seu conhecimento a respeito de alienação. Primeiro, devo dizer que a alienação em partes é uma coisa boa, mas possui 2 faces, 2 lados da moeda. Primeiro, vou explicar o lado podre da alienação e a sua utilização na mídia. A alienação é quando lhe falam ou dizem algo, e esse algo pode ser uma mentira ou uma verdade. Sua realidade em questão não é importante, mas sim que você aceita o que te dizem sem questionar, como se fosse um dogma, algo que não precisa ser duvidado. A mídia faz isso o tempo todo, é o trabalho dela. Veja, a alienação sempre está atrelada em assuntos que falam por um específico ponto de vista. Vamos exemplificar. Por exemplo, um autor de um livro que está escrevendo a respeito de história. Seu trabalho é explicar os fatos que aconteceram até aqui, mas perceba a sutileza. Quem escreve o livro é o autor e não a história em si. Quem escreve o livro é o autor e não a história em si. Os fatos ocorridos e o que ele coloca nas páginas tanto pode ser verdade como não. Se o autor não gosta de determinado protagonista da história, que viveu por determinado período de tempo, e se esse personagem não houver feito consideráveis mudanças históricas, dificilmente o autor escreverá algo sobre ele. Inconscientemente, sua vontade de falar sobre tal assunto, sobre tal sujeito, é mínima e sequer perde tempo em relembrá-lo, pois o considera inútil para a finalidade que quer alcançar. Essa é a essência do conceito de alienação, quando o mentor, que explica o fato, modifica em pequenas partes para aplicar o que considera útil para sua finalidade. Entende agora? Tudo está claro, não? Ainda não compreendeu? Calma, eu explico para você. Vamos lá, vamos entender como o sistema funciona. Primeiro, considera-se mídia todo mecanismo estatal ou não que é contratado com a finalidade de te passar informações. Olha, a televisão, por exemplo, um específico programa televisivo. Você acredita que ele lhe passa informações reais sobre o assunto? Ou simplesmente opiniões que tentam lhe fazer pensar do mesmo jeito? Que te levam a pensar de uma forma que eles querem que você pense? Um programa de história deve passar o que realmente aconteceu, mas não é assim que acontece. A história é horrível, cheia de guerras, mortes, assassinatos e estupros, genocídio, e muito, mas muito dinheiro e poder envolvidos. Mas a mídia não pode passar essa real informação para você. Então ela lhe passa o que está programada para passar. Uma farsa, te alienando para pensar de certa forma. Afinal, quem conta a história é sempre quem venceu sobre ela. E não vai contar como realmente aconteceu. Vai contar da forma que bem entender. Como analogia a isso, posso indicar alguma briga que algum amigo seu tenha passado na sua presença. Ele pode até perder a briga, levar um soco ou 2, mas vai dizer que não foi nada, nem sentiu. E sempre vai contar como se ele fosse vitorioso da disputa,
mesmo você presenciando que ele levou ao pior. Existem certos assuntos que ocorrem em um país, assuntos dos quais não podem falar, porque senão desencadearia ódio na população. Ou você acha que eles não investem em educação porque gastam dinheiro em outras coisas? Eles não gastam com educação porque não é um investimento útil para a finalidade específica por eles desejada. O governo quer manter o povo desinformado, porque assim fica mais fácil de aceitar o que é vomitado pelas mídias. Quando você assiste uma novela, ou quando você assistir uma novela a próxima vez, ou ver alguém assistindo, repara nos ensinamentos que a novela quer passar para a população. São sempre negativos. A filha que mata a mãe, ou mata o pai, a esposa que trai o marido. Repara como eles ensinam as pessoas a serem materialistas e pensar em riquezas. A maneira como vomitam perfis de beleza, perfil de galã, perfil de princesas. E seus filhos assistem isso e vão achar normal pensar assim. É difícil você perceber a princípio, porque é uma coisa bem sutil. Como se fosse um teatro, que cria personagens com o fim de entreter o público que assiste. Mas não é. Não é um teatro. É um relato de como a vida é. Como eles querem que você veja. É como dizem em jornais televisivos. Preso tem que morrer e apodrecer na cadeia. A população acredita nisso. Não enxergam outros pontos de vistas. Porra, se você pensa assim, imagina o seu pai sendo condenado por um crime que ele não cometeu. Você sabe quantas pessoas são condenadas por mês e depois se descobre que elas eram inocentes? Você sabe como é na cadeia? Você fica enjaulado, expulso da sociedade, convivendo com assassinos, ladrões, diariamente pessoas que cometeram coisas horríveis para a sociedade e estão lá exiladas. Sabe o que eles fazem com quem é condenado por estupro? Imagina um familiar seu sendo jogado na cadeia junto com pessoas assim. Você acha que resolve alguma coisa? A pessoa volta de lá pior do que foi, com sérios problemas e traumas psicológicos e afetivos. Ou você ainda acredita no que o Sr. Bostiano Rezende fala? Ele vomita na sua boca e você engole? Essa é a alienação exposta pela mídia. É por isso que eu não assisto televisão há mais de um ano e eu não sinto falta. Para você se livrar dessa alienação, você deve aprender a pesquisar. Existem sites que você consulta para saber se determinado fato aconteceu. Então você confirma isso em outro site ou outra fonte de informação. Em suma, não acredite no que te dizem. Confirme. Seja daqueles que só acreditam vendo. Muitas pessoas tentam enganar as outras por meio de falácias. Evitando elas, você com certeza evitará de ser enganado muitas vezes. A parte que eu gosto de falar, a minha parte predileta. Alienação necessária. A parte boa da alienação. Se você não acreditar em nada que dizem e confirmar tudo, procurar ler e pesquisar tudo, é bem possível que você enlouqueça. Essa constante preocupação em não ser alienado, em entender de verdade por detrás dos fatos que eles são passados, você vai ter à sua disposição um novo horizonte. E você vai olhar em volta e perceber que a grande maioria ainda continua alienada. É certo que você se preocupará com isso. Aos poucos, suas conversas e opiniões sobre determinado assunto poderão já estar formadas. Mas, quando você for conversar e debater isso com alguém, verá que a maioria ainda continua seguindo o que os grandes senhores querem que eles pensem. Então você se sentirá de certa forma mal, por ter feito algo bom. É como diz aquela frase famosa: a ignorância é um privilégio. Aí que entra a parte boa da alienação. Você pode escolher alguma programação ou alguma atividade alienante para se distrair. Nosso cérebro precisa de um tempinho desligado para relaxar. Então, você pode escolher qualquer atividade, desde a prática de algum esporte e leitura de livros, até assistir algum desenho animado ou jogar algum tipo de videogame. Veja que você não é alienado. Você não é alienado. Contudo, pratica uma atividade alienante.
mas esta não lhe causa alienação, porque você está ciente e com a mentalidade pronta que aquilo é só um entretenimento. Essa era a mensagem de hoje. Saiba distinguir quando tentam lhe alienar e quando aquela atividade pode ser considerada apenas um entretenimento. Você assistir um documentário manipulado não acrescentará em nada na sua vida. Contudo, se você gastar esse tempo assistindo alguma programação que te relaxe, que você goste, será muito mais produtivo. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. G&K Project.